Bem-vindo a todos e todas. Vamos então dar início ao estudo do capítulo 16 do livro 2 do Capital. Capítulo esse que se denomina a rotação do capital variável. Eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint para que nós possamos acompanhar transparência por transparência. Então, a rotação do capital variável, capítulo 16, livro 2. Faltou escrever ali o livro 2. Então, a primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro logo no início é que o capital circulante é constituído de dois tipos: o circulante constante e o circulante variável. Tanto os materiais que entram diretamente no produto, a eletricidade, a água gasta, os componentes que vão no produto, assim como os salários, todos eles circulam da mesma maneira. Os seus valores de uso são totalmente consumidos a cada período de trabalho e seu valor retorna igualmente, inteiramente, com a venda do produto. Então, ambos são capital circulante. Então, esses dois tipos de capital circulante, capital constante circulante e o capital variável circulante, eles têm os seus valores retornados com a venda do produto. No entanto, eles não são gastos de forma idêntica. Pelo seguinte motivo: vocês já lembram que o capital constante circulante, né, na forma, por exemplo, de matérias-primas, ele, uma vez retornado na forma de dinheiro às mãos do capitalista, ele é novamente convertido nos mesmos materiais, mas esses materiais permanecem durante um certo tempo em estoque, na forma que nós definimos como estoque de capital produtivo latente. Estoque de materiais, de matérias-primas e mesmo de componentes. O valor do capital variável, uma vez que retorna com a venda do produto, ele se mantém em dinheiro na mão do capitalista para ser utilizado no pagamento periódico da força de trabalho. Então, notem que, enquanto num caso o dinheiro que retorna com a venda do produto é transformado em materiais que permanecem em estoque, no caso do capital variável, ele é mantido na forma de dinheiro para os pagamentos que, vamos supor, sejam diários, semanais ou mesmo mensais. A gente nota que, só para recapitulação, né, que no capítulo 8, onde se tratava justamente da diferença entre capital fixo e circulante, eles foram tratados em conjunto como tendo uma rotação homogênea, justamente devido ao retorno da sua forma de valor. Mas, como nós notamos aqui, a forma de seu gasto pode se diferenciar. Então, nesse capítulo, a gente estuda somente o capital variável, mas para efeitos de estabelecer o problema da forma mais clara possível, a gente começa com um exemplo em que trataremos tanto da existência do capital variável quanto do capital constante circulante, na forma de materiais necessários para o trabalho do capital variável. Depois, em seguida, a gente se separa do capital constante circulante, da compra de materiais que constitui o capital circulante,
para tratar somente do capital variável. Mas, por enquanto, a gente vai fazer uma apresentação inicial, que é uma apresentação inicial do que significa a rotação do capital do ponto de vista prático, e depois a gente passa à análise do capital variável isoladamente. Então, no exemplo a seguir, a gente considera um ano de 50 semanas para arredondar, né? O ano tem 52 semanas, mas a gente considera 50 só para efeitos de facilitação da apresentação do problema. E a gente considera um capital de 2.500, capital necessário para iniciar o negócio, dividido entre 2.000 de capital circulante constante, matérias-primas, e 500 de capital circulante variável. Então, note que nesse exemplo nós estamos abstraindo da presença de capital fixo, também para efeitos de ilustração do problema da rotação do capital. A outra suposição, além do número de 50 semanas e do capital de 2.500 dividido em 2.500 de capital circulante variável, nós fazemos uma terceira suposição, que é de que o capital retorna 10 vezes ao ano. Nós temos 10 rotações anuais de 5 semanas cada. Então, significa que a cada uma das primeiras 5 semanas serão necessários 1/5 do capital, né? Então, na primeira semana, a gente precisa investir 100 de capital variável e 400 de capital constante circulante. Aqui tem um detalhe a respeito do texto do Marx, é apenas uma correção necessária. A gente vai abstrair o tempo de circulação, igualando a zero, senão o exemplo não dá certo. Então, aqui é a nossa ilustração do que nós dissemos na transparência anterior. Notem que nós temos aqui, não cabe evidentemente na transparência, 10 segmentos de 5 semanas, para dar 50 semanas. Então, onde está escrito em vermelho transcurso do ano, é porque aqui dentro tem mais 7 segmentos de 5 semanas, que não deu para incluir. E cada um desses traços aqui é uma semana. Então, igualando o tempo de circulação a zero, a gente só tem o tempo de trabalho aqui, e nem temos diferença entre tempo de produção e tempo de trabalho, temos apenas um período de produção estritamente falando, que decorre em 5 semanas. Então, durante essas 5 semanas, até obter o produto e vendê-lo, esse capitalista deverá adiantar semanalmente 100 para o pagamento da força de trabalho e capital constante circulante de 400. Então, ele faz a força de trabalho transformar seus materiais em produto, suprindo-a com 400 de materiais semanalmente. Então, ele supre de 400 de materiais aqui, ele supre de mais 400 materiais aqui e mais o pagamento da força de trabalho nessa segunda semana. Já são 200 de salários mais 800 de materiais. Depois ele supre novamente mais outro tanto aqui e até a quinta semana. Então, na quinta semana, na verdade, ele já aplicou todo o capital de 2.500. Então, no final da quinta semana, vendido o produto instantaneamente, ele recupera os 2.500 que ele vinha gastando aos poucos semanalmente, ele recupera tudo de uma vez na venda do seu produto. Esses mesmos 5.500 que permitiram
o funcionamento do seu capital durante as 5 primeiras semanas vão permitir agora o funcionamento do seu capital durante o segundo período de 5 semanas. Então, ele vai gastando esses 2.500 aos poucos, semanalmente, sempre dividido na proporção que nós indicamos anteriormente, de 400 de capital constante circulante e 100 de capital variável. De tal forma que, com 10 rotações ao longo do ano, esse mesmo capital de 2.500 retorna 10 vezes, sendo a 10ª vez no dia 31 de dezembro. Tá certo? Então, ele precisa somente de 2.500 de capital para um capital aplicado ao longo do ano de 25.000, na verdade, 10 vezes 2.500. Esse é o capital aplicado ao longo do ano. Mas para ter um capital aplicado ao longo do ano no valor de 25.000, ele só precisou 2.500, porque o número de rotações dele permite utilizar o mesmo capital inúmeras vezes. Então, eu diria que essa transparência é o eixo, o foco principal ao redor do qual circula a nossa compreensão do capítulo. Então, a partir daqui, a gente considera somente o capital circulante variável, ou seja, a parte variável do capital circulante. A gente tem que distinguir, então, do conceito de taxa de mais-valia, que vocês aprenderam do livro 1 do Capital, nós temos que distinguir a taxa anual de mais-valia, que é um conceito que o Marx superpõe à taxa de mais-valia. A taxa de mais-valia, simples, sem esse advérbio aí, adjetivo anual, ela é a taxa de exploração da força de trabalho. Então, a gente entendia a taxa de exploração da força de trabalho como taxa de mais-valia, como sendo a relação entre o trabalho que o trabalhador trabalha gratuitamente e o trabalho no qual ele produz o equivalente ao valor da sua força de trabalho. Então, exemplo, qual é a taxa de mais-valia se a jornada é constituída de 9 horas, sendo que 3 corresponde ao salário? A taxa de mais-valia é 6 sobre 3, portanto é 200%. Essa é a taxa de exploração. Por quê? Porque a cada minuto que o trabalhador trabalha para si, ele trabalha 2 minutos gratuitamente. Cada hora que ele trabalha para si, ele trabalha 2 horas gratuitamente. E assim por diante. A taxa anual de mais-valia vai ser algo diferente, que nem dá para explicar exatamente nesse momento. Nesse momento, a gente apenas distingue claramente para vocês que a taxa anual de mais-valia será algo diferente da taxa de exploração. E o exemplo vem logo aqui abaixo. A gente supõe, então, que um trabalhador, ao longo de um mês, produza um valor de 2.500 durante as várias jornadas que ele trabalha, mas ganha só 1.000. Significa que ele produz um trabalho excedente, um valor excedente de 1.500. Então, 1.500 sobre 1.000 é a taxa de mais-valia, taxa de exploração da força de trabalho, que nesse caso é 150%. Então, suponha agora que esse mesmo capital de 2.500 retorne 12 vezes ao ano. Na verdade, eu devia ter colocado aqui 10 vezes ao ano para ficar igual ao exemplo anterior, mas tá bom assim. Na verdade, aqui muda também o capital variável, então não faria sentido equalizar os exemplos. Mas não. Se aqueles 1.000 de capital variável retornam 12 vezes ao ano, então a mais-valia produzida ao longo do ano vai ser o quê? Vai ser 1.500
produzido a cada período, né, a cada período de um mês. Não, o exemplo está perfeito, porque ali era a produção mensal do trabalhador, aqui nós temos 12 meses, então o exemplo está perfeito, não precisamos confundi-lo com o exemplo anterior. Então, ele produziria 1.500 de mais-valia, que multiplicado por 12 vezes, daria 18.000 de mais-valia. Mas o capital variável necessário para o capitalista obter 18.000 de mais-valia foi somente 1.000. Por quê? Porque ao final do primeiro mês, os salários pagos retornam e o capitalista pode utilizar o mesmo capital variável que foi empregado inicialmente e que retorna às suas mãos como dinheiro com a venda do produto, ele pode utilizá-lo novamente para pagar a força de trabalho no mês de fevereiro e no mês de março, no mês de abril, maio, junho, até o final do ano. De tal maneira que o mesmo capital, ele põe em moto a força de trabalho durante o ano todo, extraindo dela 18.000 de mais-valia com um capital de apenas 1.000. Então, a taxa de mais-valia, vejam vocês, se diferencia aqui da taxa de exploração. A taxa anual de mais-valia é de 1.800, ou 18 vezes. O capital variável se multiplica 18 vezes, enquanto a taxa de exploração de um mês é apenas 150%, ou seja, o capital se multiplica 1,5 vezes no mês. Então, vocês vão notar que 1,5 vezes 12 dá exatamente 18, que é o resultado aqui. Mas isso nós vamos deixar para mostrarmos daqui a pouco. Então, aqui, fundamental aqui é a diferenciação da taxa de exploração, ou taxa de mais-valia, que é 150%, da taxa anual de mais-valia, que é 1.800%, e que depende do número de rotações do capital variável. Aí vocês vão perguntar, então o trabalhador foi explorado, então a taxa de exploração do trabalho é 1.800%? De maneira alguma. A taxa de exploração é sempre 150% nesse caso, porque o trabalhador é sempre pago 1.000 mês após mês, e ele produz sempre 1.500. Então, a taxa de exploração dele continua sendo 150. Em virtude do número de rotações desse capital variável, é que o capitalista consegue a expansão desse capital variável a uma taxa absurdamente maior. Então, agora, a gente procede como o Marx fez no capítulo, comparando dois capitais com diferentes rotações do capital variável. Então, nós vamos considerar uma taxa de mais-valia de 100% e 500 sendo gastos semanalmente nos salários da força de trabalho, produzindo a cada semana também uma mais-valia de 500. Nós vamos ter também 10 rotações ao longo do ano, para facilitar. É um número qualquer, para efeitos dessa comparação. 10 rotações do capital variável no ano. Então, a mais-valia anual produzida por esse capital A será o quê? Os 500 de capital variável semanais, que produzem uma mais-valia de 500, porque a taxa de exploração é 1. Isso aqui, esses 500 são a mais-valia, vezes 10 dá 5.000. A mais-valia anual é 5.000. Mas o capital variável adiantado para produzir esses 5.000 é somente 500. Então, a razão entre a massa de mais-valia produzida no ano e o capital variável adiantado necessário para produzi-la é 5.000 sobre 500. Então, vocês veem aqui que com uma taxa de exploração de 1, esse capital consegue uma taxa de expansão do capital variável de 10, porque o mesmo capital retorna 10 vezes. Então, isso aqui nada mais é
Então, a taxa anual de mais-valia, então, parece ser a taxa de exploração, ou taxa de mais-valia de um período de rotação, multiplicada pelo número de rotações, ou seja, 100% vezes 10, que dá 1000%. E o capital B? Quem é ele? Bom, vamos considerar um capital cujo capital circulante variável, né, seja de 5.000, mas que tenha apenas uma rotação anual. Então, a cada semana, ele faz um adiantamento de 100 e totalizando 5.000 ao final das 50 semanas, né? Então, a mesma taxa de mais-valia, esse capital também vai produzir uma massa anual de 5.000. Por quê? Ele emprega 5.000 durante o ano, uma massa de capital variável que emprega um certo número de trabalhadores durante o ano, e vezes a taxa de mais-valia só pode dar 5.000 também, já que a taxa de mais-valia é 1. Então, nós temos um valor excedente que esse capital produz de 5.000 ao longo do ano. Então, a taxa anual de mais-valia, nesse caso, é 5.000, que é a mais-valia produzida ao longo do ano, que, por sinal, retornamos aqui à transparência anterior, é igual à mais-valia realizada por este capital A. Ele também produz 5.000 ao longo do ano, com a diferença de que o capital que ele necessita ao longo do ano é 5.000. Então, imaginem vocês que isso seja a construção de um navio, por exemplo, que demore um ano para ser feito e vendido. De tal maneira que ele precise pagar salários de 5.000, esses salários de 5.000 produzem um excedente de 5.000 para ele, mas a relação entre o excedente e a parte paga do trabalho continua sendo 1, porque a rotação é apenas 1. Apenas uma rotação ele realiza ao longo do ano. Então, aqui a gente vê mais esquematicamente as diferenças entre capital A e B. O capital A, com 500 de capital variável, ele conseguia produzir 5.000 de mais-valia, porque esse capital variável se empregava 10 vezes ao longo do ano. E, portanto, a gente tinha uma taxa anual de mais-valia de 1.000%, que era igual a 100% vezes 10 vezes. O capital B produz a mesma massa de mais-valia anual, mas ele precisa de um capital variável muito maior, porque a rotação desse capital variável é 1 ao longo do ano. Esse capital tem apenas uma rotação ao longo do ano. Então, a taxa anual de mais-valia é igual à taxa de exploração, que é 100%, que nem aqui, vezes 1, que dá 100%. Então, aqui é só para a gente martelar bem as ideias, né? O grau de exploração da força de trabalho, ou a taxa de mais-valia, é igual nos dois capitais. Os dois capitais é de 100%. Mas a taxa de mais-valia anual difere, pois o capital necessário a adiantar nos dois casos é totalmente diferente. No capital A é necessário adiantar somente 500 e no capital B é necessário adiantar 5.000. Então, o capital A, com 10 rotações anuais, ele reutiliza 9 vezes o mesmo valor do capital variável que retorna com as várias rotações. O capital B tem que investir continuamente até o final do ano antes de poder obter o seu produto na forma de dinheiro, e aí sim ele vai, no próximo ano, poder construir um novo navio com o mesmo capital variável que ele empregou no ano anterior. Então, vocês percebem que surgiu uma diferença, devido à rotação do capital, entre capital adiantado e capital aplicado. O capital adiantado, no caso do capital A, é 500. O capital aplicado é 5.000. Ou seja, ele aplica o mesmo capital de 500 10 vezes ao longo do ano. No capital B,
o capital adiantado é 5 mil. E o capital aplicado ao longo do ano é 5 mil também. Então, é interessante aqui porque, vamos ler essa parte. No capital B, o capital variável adiantado é 5 mil, dos quais na primeira semana são usados 100, enquanto os outros 4.900 permanecem em reserva para as próximas 49 semanas. Então, o capital aplicado é igualmente 5 mil. No caso do capital A, na primeira semana são usados 100 e os outros 400 estão em reserva para as próximas 4 semanas. O capital variável aplicado no ano é 5 mil. Então, ambos os capitais A e B aplicam a mesma quantidade de capital variável no ano, mas obtêm a mesma massa de mais-valia, porque se o capital variável aplicado no ano é igual, a massa de mais-valia obtida é igual. Ou seja, se a massa explorada é igual, a massa de mais-valia, a massa de trabalho excedente tem que ser igual também. Mas o capital A obtém 5 mil com um capital de 500, e o capital B obtém 5 mil com um capital adiantado de 5 mil também. Então, nós vemos que a massa anual de mais-valia é igual ao capital variável aplicado no ano, multiplicado pela taxa de mais-valia. Então, o capital variável aplicado no ano nada mais é do que o capital adiantado vezes o número de rotações. E a taxa anual de expansão do capital variável, ou taxa anual de mais-valia, se mede pela relação entre a mais-valia obtida no ano e o capital variável que foi adiantado. Nós vamos ver isso ainda em forma matemática a seguir. Então, eu chamaria atenção para algumas mudanças de notação. O Marx não teve tempo de passar um pente fino nessa sequência de livros, porque ele não editou ele mesmo os livros 2 e 3, que foram editados de forma brilhante pelo Frederick Engels. Mas eu acho que ele teria, obviamente, mantido uma notação ao longo de todo o livro. Então, a notação que eu mantenho nos meus materiais escolares são as que estão aqui, sob a coluna notação no PowerPoint. O Marx muda a notação da taxa de mais-valia de M' para MV', e capital variável adiantado de V para CV. Não é aconselhável essas mudanças, não são aconselháveis essas mudanças de notação, e nem muito aconselháveis essas notações que têm duas letras assim, que podem confundir com multiplicação e tal. E muito menos esse MV maiúsculo aqui, extremamente deselegante. Aqui a gente coloca a taxa de mais-valia, a mesma designação da taxa de mais-valia, M', só que o subscrito anual. Então fica claro que é a taxa de mais-valia anualmente considerada. Essa é a taxa de mais-valia ou taxa de exploração, e esse é o capital variável adiantado, como sempre foi no livro 1. A única diferença é esse M', a única sugestão nova é esse M'(A) aqui, que me parece bem adequado. Então, a taxa anual de mais-valia, qual é a fórmula dela? A fórmula da taxa anual de mais-valia é a taxa de exploração, ou taxa de mais-valia aqui em tinta preta, vezes, agora em tinta vermelha por um motivo, vezes o capital variável adiantado, vezes o número de rotações. A razão pela qual eu colori esta parte é porque o capital variável adiantado vezes o número de rotações é exatamente o capital variável aplicado no ano, ou empregado no ano. E no denominador, a gente tem que ter sempre o capital variável adiantado, não empregado, porque a gente quer saber o grau de expansão do capital variável que o capitalista necessitou para iniciar o ano. Então, não é o capital empregado no ano, ou aplicado no ano, que vale aqui embaixo. É o capital variável adiantado, que havia no bolso do capitalista
quando ele iniciou o ano. Então, esta taxa aqui é nada mais, nada menos do que a taxa de mais-valia vezes a massa de capital variável aplicado no ano, que é o resultado dessa operação em vermelho. Ou vocês podem fazer uma outra conta. Pode multiplicar a taxa de mais-valia pelo capital variável adiantado, que dá a massa de mais-valia de uma rotação, que é a taxa de mais-valia vezes o capital variável adiantado. Multiplicado pelo número de rotações também dá a massa anual de mais-valia. Então, se vocês multiplicam em vermelho, dá o capital aplicado no ano, vezes a taxa de mais-valia, dá a massa de mais-valia no ano. Se vocês multiplicam os dois primeiros termos, dá a massa de mais-valia de um período de rotação, que multiplicado pelo número de rotações também dá a massa de mais-valia anual. Então, usando esses símbolos aqui, essas notações para as várias variáveis, com R sempre sendo o número de rotações do capital circulante, nesse caso aplicado ao capital variável, que é circulante, a fórmula fica escrita de uma maneira bem sugestiva aqui, como a taxa de mais-valia anual sendo igual à taxa de mais-valia vezes o capital variável adiantado vezes o número de rotações, que é exatamente o que nós tínhamos antes por extenso, dividido pelo capital variável adiantado. Aqui, o que é o capital aplicado no ano é o V vezes R, o capital adiantado vezes o número de rotações. E, de novo, o mesmo raciocínio pode ser feito. Se a gente multiplicar V por R, a gente tem o capital aplicado no ano, vezes a taxa de mais-valia dá a taxa de expansão do capital variável, que é a mais-valia global realizada no ano, dividido pelo capital variável adiantado, dá a taxa anual de mais-valia. Se a gente multiplicar M' por V, dá a massa de mais-valia de uma rotação. Vezes o número de rotações também dá o capital, a massa de mais-valia obtida no ano. E assim por diante. Então, como é que se diferenciam os dois capitais que nós tínhamos anteriormente? O capital variável... aqui, peraí. Com base na mesma quantidade... eles têm a mesma quantidade de capital variável aplicado no ano. O capital A tem capital variável adiantado dele vezes o número de rotações. E o capital B tem o capital variável adiantado dele vezes o número de rotações. No primeiro caso é 510, no segundo 5.000 vezes 1. Os dois têm 5.000 de capital aplicado no ano. Então, se eles têm 5.000 de capital variável aplicado no ano com a mesma taxa de exploração, a massa de mais-valia é igual. Então, a gente pergunta assim, onde está a diferença? Para que disso advenha taxas de mais-valia anuais tão diferentes. A diferença está no capital variável adiantado, que é, como vocês viram aqui, 500 no caso do capitalista A e 5.000 no caso do capitalista B. Agora, a gente tem algumas consequências importantes e bem interessantes, na verdade, de se enfatizar. Notem o seguinte, se vocês pegarem dois capitais que tenham a mesma taxa de mais-valia, né, que trabalham com o mesmo grau de exploração da força de trabalho e o mesmo número de rotações, independentemente da magnitude do capital variável deles, a taxa de mais-valia deles vai ser igual. Por quê? Porque o capital adiantado, ele se cancela aqui. Então, tudo que fica é a taxa de mais-valia vezes o número de rotações. Então, exemplo, um capital de 1 milhão de capital variável vai ter uma taxa anual de mais-valia igual ao capital de um capital que tem 100 de capital variável adiantado, se as taxas de mais-valia e de rotações são iguais. Por quê? Porque esse número se cancela e a fórmula se reduz a M' vezes R. Então, o capital variável adiantado não figura
na determinação da taxa anual de mais-valia. Dada o M' e o R. É bem interessante isso aí. E a consequência importante número 2 é que, dada essa fórmula assim, que nós simplificamos na transparência anterior, a taxa anual de mais-valia vai ser igual à taxa de exploração, que é M', só quando o R for igual a 1. Só no caso lá do nosso navio, é que a taxa anual de mais-valia é igual à taxa de exploração, porque o mesmo capital variável, o capital variável lá tem uma rotação anual somente. Então, aqui são os nossos resultados do ponto de vista do número de rotações. A taxa de mais-valia anual será maior que a taxa de exploração quando o número de rotações for maior que 1. Vai ser igual se o número de rotações for 1, no caso da construção do navio, e vai ser menor do que a taxa de exploração se o número de rotações for menor que 1. Se o número de rotações for menor que 1, quer dizer que se o capital, um determinado capital precisar mais do que 1 ano para obter o retorno do seu capital variável, então a taxa de mais-valia anual dele é menor do que a taxa de exploração. Esse caso foge mais à compreensão intuitiva. Aqui nós temos um resultado também bastante interessante, é que a gente se pergunta, tudo bem, o capital retorna às mãos do capitalista, lá naquele gráfico da transparência 5, lá, primeiro gráfico que aparece, com aqueles traçados todos, o dinheiro retorna no final das 5 primeiras semanas, mas esses 500 que retornam são o quê, na verdade? É bem importante ter em mente que o que retorna é o valor reproduzido ou produzido pela força de trabalho. Então, imagina assim, a força de trabalho é paga durante as 5 primeiras semanas. E o que acontece? Acontece que ela trabalha ela produz valor equivalente ao que ela recebe mais a mais-valia, de tal maneira que no produto está esse valor novo que ela criou. Quando o produto é vendido, o que o capitalista obtém é o valor criado pelo trabalho que está materializado no produto e que ele recebe e pode aplicar novamente. Não são os primeiros 500 que sobreviveram como uma espécie de coroa santíssima ao redor da testa calva do capitalista, que caem de novo nas mãos dele como moedas de ouro. São, na verdade, o resultado do suor e do trabalho do trabalhador, que se materializam no produto na forma do valor que o trabalho imparte aos materiais e com a venda dos quais, na forma do produto produzido, o capitalista recupera aquele valor. Então, usando aqui a linguagem do PowerPoint, aqueles 500 que retornam são valor recentemente produzido pela força de trabalho, que primeiro aparece na forma de mercadorias e que depois de vendidas assume a forma de dinheiro. Então, o segundo capital de 500 é a forma dinheiro do valor produzido pela força de trabalho correspondente à parte que lhe é paga. No caso do navio, é bem diferente. À medida que o navio vai sendo pronto, o novo trabalho realizado, né, a cada semana, a cada 5 semanas, assim, semanalmente, na verdade, no caso do navio, o trabalho semanal, dado que a taxa de mais-valia é 100%, o trabalho semanal vai agregando ao produto em processo, que é o navio em processo de ser produzido, vai agregando 200 de valor a ele semana após semana. Mas, infelizmente, o produto é um produto em processo. Ele não pode ser vendido antes do final do ano. Então, esse produto só vai virar dinheiro de novo, e só vai ser a forma dinheiro do capital variável que foi empregado ao longo do ano só no final do ano.
Então, o valor do capital variável está reposto pelo trabalho, semana após semana, como em A. Mas a forma de dinheiro não pode ser renovada antes da finalização do produto. Então, tanto em A quanto em B, novo capital de 500 é gasto no segundo período de rotação. Mas, e aqui é o pulo do gato. Para A, esse novo capital é o refluxo do capital adiantado reproduzido pelo trabalho, e para B é parte do capital adiantado tudo. Repetido. Então, para B, o novo capital de 500 é parte do capital adicional de 4.500 que ficaram em reserva para os restantes 9 períodos de rotação. Então, tanto A como B gastam a mesma quantidade de capital variável no ano. Nós já vimos, é o capital aplicado no ano. Só que B precisa só de 500 para sustentar um capital aplicado de 5.000, enquanto B precisa de um capital adiantado de 5.000, equivalente a seus gastos anuais com a força de trabalho. Aqui é optativo, quem quiser dar uma olhada nessa parte do capítulo pode ver. Aqui são os nossos resultados principais. A gente enfatiza a diferença entre taxa de mais-valia e taxa anual de mais-valia, para vocês estudarem com afinco isso aqui. Isso aqui é o cerne. Aqui nós temos o cerne do volume 1 do capital e um aspecto fundamental do livro 2. E uma pergunta de motivação. Por que a taxa anual de mais-valia é simplesmente a taxa de mais-valia multiplicada pelo número de rotações do capital variável? Para vocês elucubrarem a respeito do assunto. Então, aqui, os resultados principais são que, dado um certo capital variável aplicado no ano, a rotação do capital variável não afeta a massa de mais-valia, porque o que conta para a produção da massa de mais-valia é o capital variável aplicado no ano. Então, dois capitais que empregam a mesma força de trabalho no ano vão obter a mesma massa de mais-valia independentemente do número de rotações. O que a rotação tem é um efeito sobre o capital adiantado. E é isso que afeta a taxa de mais-valia. Muito bem. Então, nós chegamos ao final de mais um capítulo, sendo este o capítulo 16 do livro 2 do Capital, que se chama Rotação do Capital Variável. Espero reencontrá-los novamente nos próximos capítulos e espero também que essas explicações sejam úteis para a leitura desse capítulo.